Agora que eu já te introduzi o nosso pendrive, te falei aqui os módulos, os pré-requisitos que a gente precisa para criar ele, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa plaquinha aqui, essa plaquinha de circuito, que a gente vai usar para criar o nosso pendrive hacker. E esse tipo de placa, ela é mais conhecida como Arduino. Esse tipo de placa de circuito que a gente pode usar para programar, para colocar código em si, é conhecida como Arduino. E o Arduino, ele foi criado para você poder fazer seus projetos próprios, a plaquinha Arduino. Inclusive eu tenho até o Arduino original, o primeiro que foi criado, que é esse daqui. E esse Arduino, ele é como se fosse uma placa de circuito para você fazer seus projetos próprios. Então você pode fazer casa inteligente, fazer aquelas luzes que apagam sozinhas, regadores automáticos e várias outras coisas utilizando essa placa de circuito aqui. É aqueles famosos projetos DIY ou Do It Yourself que você mesmo com o seu computador e só uma plaquinha dessa você consegue programar e fazer o que você quiser. Você até deve ter visto assim na internet algumas pessoas que ensinam a fazer alguns projetos de casa inteligente utilizando o Arduino. Eu tenho vários gadgets assim que usam o Arduino. Aqui um exemplo aqui de um cartão de memória que a gente consegue plugar no Arduino para poder fazer algumas coisas com arquivos. Tenho até algumas outras extensões dele para poder programar ele. Então, esse tipo de Arduino é essas placas de circuito que você pode fazer coisas próprias, que você mesmo pode programar. Porque as placas de circuito originais que vem, você não pode programar. Se você desmontar um computador, por exemplo, você não vai conseguir reprogramar a placa. Até deve dar, mas é bem mais complicado. Você não vai poder só literalmente conectar no seu computador e poder programar ela em casa e criar o que você quiser. Para você criar uma placa de circuito própria, você teria que ir numa indústria para criar uma placa de circuito, montar, soldar ela, soldar todos os circuitos. E com um Arduino, com esse tipo de placa, você pode literalmente plugar no seu computador e fazer o que você quiser. Fazer o seu projeto, plugar os módulos deles aí no seu computador e fazer esse tipo de projeto. Então esse conceito de placa de circuito, ele foi criado com o Arduino, uma proposta para você mesmo em casa poder criar os seus próprios projetos, criar os seus próprios circuitos sem precisar criar uma patente numa indústria, soldar uma placa, só de plugar no seu computador e programar ela. Então, só programando ela no computador, só plugando e programando, você consegue criar esses projetos utilizando o Arduino. Mas, como com ele você pode fazer literalmente tudo, qualquer projeto que você quiser, qualquer placa de circuito que você quiser, você pode fazer com ele. É claro que os hackers, eles não iam aceitar que você pode fazer tudo com uma placa de circuito e não querer usar isso para hackear alguma coisa, para criar alguma ferramenta hacker. E foi com isso que eles criaram o Rubber Duck, que é esse pendrive hacker, essa plaquinha que se parece com um pendrive, mas na verdade não é. É um gadget hacker que foi criado utilizando uma placa de circuito e que inclusive ele foi usado na série do Mr. Robot. Então ele foi usado lá na série que eu até mostrei aí pra vocês. Que se parece literalmente com um pendrive. É esse símbolo de pato aqui, o Rubber Duck. Que parece com um pendrive, mas ele pode fazer várias outras funcionalidades. Então ele consegue realizar invasões só de ser plugado no computador. E esse pendrive, ele tem até a venda para você poder utilizar ele e poder programar ele, o Rubber Duck que foi usado na série mesmo. Mas esse pendrive aqui, ele é até um pouquinho mais parecido com ele do que essa placa de circuito que a gente vai usar. Mas esse pendrive, ele custa perto de R$ 200, se você levar em consideração lá fora. Aqui no Brasil, ele chega quase perto de R$ 1.000. Então, se você pesquisar na internet o Rubber Duck para comprar, se você pesquisar aqui no Mercado Livre, por exemplo, ele tá saindo por R$ 800.000 esse gadget hacker pra gente poder usar ele, que é essa placa aqui, essa placa que é o nosso Rubber Duck, e ele, inclusive, ele age da mesma forma que a nossa placa de circuito, você também precisa programar ele, colocar as funções nele. Então, sabendo disso, sabendo que os hackers, eles criaram esse pendrive hacker aí, que foi usado na série, que eu, quando assisti, eu fiquei impressionado, assim, de a gente poder realizar invasões só de plugando ele. Eu dei uma olhada, eu estudei como que eu podia criar um na vida real. Não precisar importar um pendrive desse, que foi usado na série por quase R$ 800, quase R$ 1.000. E aí eu estudei como que eu podia criar um, só utilizando essa placa de circuito aqui. E aí a gente vai criar ele utilizando a placa chamada DigiSpark, que ela funciona como se fosse esse Arduino aqui mesmo, esse Arduino que está aqui na minha mão, é a primeira versão assim do Arduino, que ele é um pouquinho maior para você poder fazer projetos, mas esse DigiSpark, ele é como se fosse um Arduino que parece um pendrive.
Então essa placa aqui, ela não parece um pendrive, você não consegue literalmente plugar ela no computador, mas essa versão aqui, o DigiSpark, ela se parece com um pendrive, inclusive a gente consegue adaptar ela em uma própria carcaça de pendrive, esse aqui é um exemplo de um pendrive de verdade, você consegue colocar ela dentro de um pendrive e utilizar para fazer essas invasões. Então, a gente vai usar essa placa de circuito aqui, que é o DigiSpark. E nas próximas aulas, no próximo módulo, eu vou te mostrar como que você pode comprar um. Quais são as variações dela, o Arduino, o nosso DigiSpark, e qual que é o conceito dela. Se parecer com um pendrive, se é só um USB mesmo, que a gente consegue plugar no computador e poder programar ele. Nas próximas aulas, eu vou te mostrar como que você pode comprar um da forma mais barata possível e da forma mais rápida também. Eu vou te dar várias dicas de compra. Então, te vejo na próxima aula para você comprar o seu DigiSpark.